Olá, meu nome é Vitor Carneiro, eu sou estudante de Economia Comportamental e meu número de matrícula é 2010998. Hoje eu vou falar um pouco sobre finanças comportamentais, explicar como funciona a contabilidade mental e dar alguns exemplos de como o ser humano pode ser enviesado na hora de investir seu dinheiro e isso pode prejudicar o retorno dos seus investimentos. Finanças comportamentais é um campo de estudo que serve para estudar como o ser humano toma decisões de investimento, porém demonstrando como o ser humano acaba fugindo da regra do ser 100% racional, que é visto na economia clássica. E nesse caso são estudados quais são os vieses que fazem com que o ser humano tome decisões irracionais enquanto investe e possa prejudicar o retorno dos seus investimentos. E dentro desse campo de finanças comportamentais, nós temos o conceito de contabilidade mental, que foi criado pelo grande economista Richard Thaler, e o objetivo desse conceito é explicar como as pessoas fazem contas mentais para justificar onde eles vão colocar o dinheiro para investir, onde eles vão tentar limitar perdas, porém eles acabam tomando decisões muito enviesadas justamente por conta desses vieses e racionalidades que o ser humano tem. E aí eu vou citar alguns exemplos para mostrar como o ser humano acaba tomando decisões ruins de investimento por conta da sua falta de racionalidade. Então agora eu vou apresentar alguns exemplos de vieses que o ser humano tem na hora de investir o dinheiro. E um dos vieses que o ser humano apresenta na hora de investir é o das compras e vendas equivocadas. O que seria isso? Nesse caso, o investidor está se ancorando no seu preço de compra ou no seu preço médio para tomar decisões de investimento. E o que acontece nesse caso é que muitos investidores que tiveram algum prejuízo em algum momento, eles percebem que o seu investimento não é bom, que a tese era ruim por algum motivo, porém, eles acabam segurando a posição porque eles estão com prejuízo e eles se ancoram na expectativa de que, bom, agora eu só vou zerar minha posição quando ela tiver voltada para o preço médio, porque assim eu não vou ter nenhum prejuízo. A pessoa não quer realizar prejuízos. Então isso faz com que ela segure uma posição que ela sabe que é ruim, que ela sabe que não é a melhor decisão de investimento, simplesmente por conta de uma ancoragem no preço médio. Isso é uma decisão muito errada que o ser humano pode tomar na hora de investir, porque ele acaba prejudicando o retorno dele, dado que ele poderia investir em algo melhor, mas ele está segurando aquela posição simplesmente porque ele não quer ter um prejuízo. E o que também acontece muitas vezes é que quando ele tem uma posição vencedora, que está indo bem, subiu 20, 30, 50%, ele acaba realizando os lucros. Só que muitas vezes aquela ação ou aquele título que ele comprou ainda está muito barato, ainda está num preço muito bom, ainda é uma ótima oportunidade. Às vezes ele até sabe disso, só que ele simplesmente vende para realizar o lucro porque ele tem medo de perder aquele lucro. É uma ideia de que tudo que sobe desce, tudo que desce sobe. Então a pessoa está sempre ancorada ali naquele preço médio dela. Então se subiu muito, ela vende para poder realizar os seus lucros. Mas quando ela está perdendo, ela não quer soltar esse investimento, ela não quer vender. Isso é muito ruim porque faz com que essas pessoas elas acabem cultivando ervas daninhas, porque ela está segurando as posições ruins e vendendo as posições boas. Então isso acaba sendo um problema, isso limita muito o retorno dos investidores. Por isso, muitas vezes, os investidores têm retornos abaixo dos índices, retornos abaixo de um ETF. Então, esse é um dos grandes viés que prejudica o retorno dos investimentos das pessoas. Um outro viés que muitos investidores acabam apresentando é o fato de eles serem influenciados por um efeito manada. Então, o que acontece nesse caso é que quando tem algum investimento que está subindo muito, ou que muita gente está entrando nele, está ganhando dinheiro, a pessoa acaba vendo aquilo e ela se vê pressionada a entrar naquele investimento também para ela poder ganhar junto com todo mundo. Então ela se sente bem por estar indo junto da maioria. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas acabam investindo em produtos que elas nem entendem, ou que elas nem sabem se realmente é bom, se realmente tem uma expectativa futura de valorização legal, e elas acabam muitas vezes entrando em bolhas, em ativos que estão super valorizados, simplesmente por conta do momento. Então, um lugar onde isso acontece muito é, por exemplo, com as criptomoedas. Não que criptomoedas sejam um investimento ruim ou algum problema, mas muita gente acaba investindo nelas sem nem entender como elas funcionam, e simplesmente porque é um ativo muito volátil, então em alguns momentos está subindo muito. Então a pessoa vai lá e ela entra no topo, quando aquilo está nos níveis máximos históricos, achando que ela vai ficar rica com aquilo, porque viu muita gente ficando, ou pelo menos tendo retornos muito grandes de 100, 200%. Então ela acaba entrando, e isso acaba se relacionando muito também com a questão do fear of missing out, que é o medo de ficar de fora,
então ela tá vendo todo mundo do lado dela ganhando dinheiro e ela vai entrar naquilo também, porque ela não quer ficar de fora da diversão, assim, de estar ganhando dinheiro, digamos. Então ela acaba entrando, e o que acontece muitas vezes é que depois que ela entra, o investimento começa a cair, o retorno fica negativo, e aí ela percebe que ela cometeu um erro, ou então às vezes ela nem cometeu um erro, ela investiu em algo bom, mas simplesmente entrou em um momento ruim, mas aí ela vende, porque ela não entende aquele ativo, ela não sabe se o valuation está justificado, e aí ela acaba tendo um retorno muito negativo e vende. Então, assim, simplesmente porque ela entrou num investimento que ela não entendia, porque ela estava com medo de ficar de fora. Então, assim, esse é um outro viés que prejudica muito o retorno dos investidores.